Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Dance of Thieves, da Mary E. Pearson, primeiro livro então da Dinastia de Ladrões, publicado pela Dark Side Books. Bom pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre Dance of Thieves, da Mary E. Pearson, e para alguns de vocês esse nome, né, o nome da autora soa um pouco familiar, não é mesmo? E não é à toa, ela é autora de As Crônicas de Amor e Ódio, que eu já li, e tem vários vídeos aqui no canal sobre essa trilogia, com diário de leitura, com vídeo sem spoiler, com vídeo com spoiler, e eu vou deixar tudo isso nos cards aqui pra vocês conferirem, caso vocês tenham interesse nessa série também. Esse livro aqui, ele se passa no mesmo universo de Crônicas de Amor e Ódio. Vou mostrar pra vocês os livros, para quem não está tão familiarizado assim, são estes livros aqui. Na verdade, meu Deus do céu, vou deixar tudo cair daqui a pouco. Essa aqui, então, que é a trilogia, e esse aqui é um prelúdio, um livro que se passa, na realidade, uma história que se passa antes dessa trilogia aqui. Então, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar o link pros vídeos sobre esses livros aqui nos cards. E como eu ia dizendo pra vocês, essa história, então, é uma spin-off. Ela se passa no mesmo universo, alguns anos após o término daquela história, daquela trilogia. Por isso, para algumas pessoas, pode ser mais interessante ler aquela trilogia primeiro. Não que você não possa começar direto por esse livro. É uma história isolada, à parte, completamente diferente. Porém, como ela se passa no mesmo universo, ela é regida pelos mesmos termos, pelas mesmas normas, né? Ela segue aqui uma linha temporal também, né? Então ela se passa, como eu falei pra vocês, após os acontecimentos daquela trilogia. Mas como eu falei pra vocês, quem quiser ir direto nessa trilogia também pode, só vai perder ali algumas nuances, algumas coisas que quem leu a trilogia das Crônicas de Amor e Ódio já vai saber, né? Já vai estar mais por dentro. E também vai pegar alguns spoilers, né, muitos na realidade, do final das Crônicas de Amor e Ódio, porque aqui, da forma como essa história começa, ela já pega realmente o gancho do final das Crônicas de Amor e Ódio, então já fiquem avisados. Agora, um outro comentário à parte é sobre esta edição da Dark Side Books, gente, com corte em azul, fitinha em vermelho, com um mapa aqui que ajuda pra caramba. Direto eu recorria a esse mapa aqui pra dar uma olhada aonde que estava se passando a história, e realmente ajuda. Gente, sensacional essa edição, a Dark Side arrasando como sempre. Mas agora vamos conversar sobre o que se trata essa história. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Casimira, ou Cassie de Bright Mist, que é uma menina que cresceu sozinha nas ruas de Venda, passando muitas necessidades e tendo que até roubar para sobreviver. Na cabeça dela, na verdade, ela só pensava na próxima refeição, como que ela ia fazer para conseguir a próxima refeição. Ela teve que aprender a se virar sozinha, ser corajosa, porque a mãe dela foi arrancada delas quando ela era muito nova, com 6 anos de idade, e ela ficou aí à sua própria sorte nas ruas de Venda, e com tudo isso ela aprendeu a ser muito forte, a lidar de uma maneira muito corajosa com as coisas que aconteciam na vida dela. E ela acaba se tornando então uma Ratã, que é um tipo de soldado especial do reino. Ela serve a rainha de Venda e a ela são confiadas missões importantes especiais. E no começo desse livro ela vai assumir a sua primeira missão importante, que é ir até um reino distante, que eles não têm tanto contato, para conferir se eles estão realmente seguindo os tratados ali dos reinos, né? Eles têm vários acordos entre vários reinos ali, que são os mesmos reinos, né, das histórias de Crônicas de Amor e Ódio, que pra quem já leu a série sabe que tem Dalbrek, Venda, Morrigan, e tem esse reino distante, que é o que a gente tem no mapa aqui no começo do livro, e ela tem que ir até esse reino pra ver se eles estão realmente seguindo os tratados. Porém, na realidade, esse reino ele é meio que conhecido como fora da lei, eles não seguem muito as normas, eles não confiam nem acreditam muito na soberania dos outros reinos, então é um reino já de problemas, assim, né, e ela vai lá conferir o que tá acontecendo. Porém, essa missão é, na verdade, um pretexto, porque no fundo, ela prometeu para a rainha que ela iria lá recuperar um prisioneiro de guerra, na realidade um traidor de guerra, um cara que fez muitas coisas ruins na história aí da outra trilogia, né? Ele traiu o reino de Venda e eles suspeitam que ele esteja então neste reino, e a missão da Cassie é trazê-lo de volta à Venda para que a justiça seja feita. E as pessoas desses reinos raramente visitam outros reinos, não saem de suas terras, então é sempre um choque cultural muito grande para eles quando eles adentram um outro reino que tem totalmente uma outra história, uma outra cultura, outras regras e leis. Então pra Cassie e pras outras Ratãs que foram com ela nessa missão, há um choque cultural ali bem grande no começo. E elas se deparam com uma situação política muito bagunçada, o governo acabou de ter uma reviravolta ali. Neste lugar existe um império chamado Império Bellinger, que é uma família, assim, milenar, super conhecida, e que detém o poder ali das terras, né? Eles são responsáveis por dar proteção ali aos habitantes daquele reino, apesar deles não serem monarcas,
monarcas, assim, governantes nesse sentido. Mas quando a casa chega nesse local, o governante, que lá é conhecido como Patrey, acaba de falecer e deixa então a liderança para o seu filho, que é o Jace Bellinger. Então ela vai conhecer esse rapaz, ela nem sabe quem é ele, a primeiro momento ela acaba esbarrando com ele, tem uma confusão ali, e o que acontece é que os dois são raptados por caçadores de mão de obra. Eles são sequestrados, eles iriam ser vendidos e tal, e eles acabam nessa situação complicada, né? Eles ficam acorrentados pelo pé, né, um ao outro, e eles tentam fugir então dessa situação, mas ali eles são obrigados a conviver e se conhecer um pouquinho. Então, basicamente, esse é o começo da história, né? A casa chegando com essa missão lá no Império Bellinger e conhecendo Jace. E é óbvio que vai ter sim aqui um romance, vai ter uma relação amorosa entre os dois, que vai sendo construída aos poucos. Não é exatamente um insta-love, assim como eles chamam. Não é uma coisa instantânea, porque os dois são muito pé no chão, sabe? O que eu gostei muito desses personagens é que eles têm sim os seus propósitos, as suas crenças, e isso é muito enraizado pra eles, sabe? Os dois têm motivos muito fortes pra fazer o que eles fazem, pra tomar as decisões que eles tomam. Eles têm histórias de vida completamente opostas, assim, e que você acaba tendo que torcer pros dois, porque você não consegue achar que nenhum nem outro tá errado. Na realidade, eles têm os seus propósitos e as suas crenças muito fortes, e conforme você vai conhecendo a história de cada um, da vida deles e da família, né, no caso da casa, que acabou ficando órfã no meio do caminho, você vai compreendendo cada vez mais o lado de cada um. Apesar deles terem criações muito diferentes, eles têm essa questão da lealdade muito enraizada e de cumprir os seus propósitos. Por isso que durante esse envolvimento amoroso deles é tão difícil pros dois abandonar assim os seus objetivos para viver esse relacionamento. Até porque eles não conseguem abrir mão dessas responsabilidades de maneira nenhuma, né? Ele como novo Patrey e ela como uma Ratã, indo até essas terras, investigar inclusive essa família e tentar, talvez, se ela encontrar esse foragido, trazê-lo pra venda, imagina. Então ela não pode contar pra ele todas essas coisas, os planos e objetivos dela, e ele também tem planos que não pode contar pra ele, tem coisas que ela simplesmente não sabe ali daquele reino, porque é tudo muito novo pra ela, né? A forma como eles trabalham, a forma como é feito o comércio ali naquele local, é tudo muito diferente, e tem coisas que ela discorda. Então, assim, eles batem de frente várias vezes, tem uma questão de relacionamento meio gato e rato, sim, só que todo o relacionamento deles e toda a história por trás, eu não achei nada clichê, sabe? Eu achei que os temas são um pouco comuns, essa coisa do casal ter que ficar aprisionado um ao outro e se forçar ali a conviver. Isso acontece em muitas histórias que a gente vê aí, principalmente jovem adulto, fantasia, onde o par romântico é obrigado a passar tempo juntos e ali eles vão se conhecendo. Isso na realidade é até uma fórmula conhecida de narrativa, de escrita, mas a forma como é feito aqui e a forma como esses personagens são construídos é tão boa e tão gostosa de ler que não ficou algo clichê, sabe? Eu gostei pra caramba dessa construção do relacionamento, e isso também não é a coisa mais importante nesse livro. Estão rolando várias questões políticas ao redor. Tem a situação desse forasteiro, que é uma traição de guerra e que tá muito enraizada ali em toda a história, e tem muita coisa a respeito desses reinos que a gente vai descobrindo. Então, assim, é muito instigante. Dá pra ler super rápido esse livro, a gente realmente quer devorar pra saber o que vai acontecer com esses personagens e com toda essa questão política do reino, já que esse reino acabou de trocar de líder e eles estão super vulneráveis ali para que outras pessoas e outros governos também tentem roubar o poder dos Bellinger, que são, como eu falei pra vocês, uma família muito importante e milenária ali daquele local, e que na realidade são muito leais entre si, o que é super interessante. A gente consegue perceber isso no Jace, e quando a gente vai pra esse núcleo da família, a gente percebe também o quanto eles são leais, o quanto eles lutam juntos, unidos, pra manter não só o poder, mas a tradição da família Bellinger. É muito gostoso de ler, e realmente nesse livro dá pra perceber como a autora evoluiu e amadureceu a sua escrita. Aqui a história é muito mais objetiva, a gente não tem muito mimimi, muita indecisão, muita coisa errada em termos de atitude dos personagens, né? Nas Crônicas de Amor e Ódio tinha muitas coisas que os personagens faziam que a gente pensava, nossa, pra que fazer isso? Que decisão estúpida e tal. Aqui não, os personagens seguem o que eles acreditam mesmo, e você acaba acreditando junto, por conhecer a história de vida deles. Você acredita também nas decisões que eles tomam como as mais acertadas que eles poderiam tomar, só que é lógico que as coisas vão ali dando errado também. Então é um livro que tem muita aventura, muita ação, muita coisa acontecendo, e tem esse romance também, que eu achei um tipo de romance bem fofo, bem gostoso de ler e bem maduro também. Eu gostei muito dos personagens, acho que aqui a autora realmente arrasou, e eu indico muito esse livro pra vocês, caso vocês queiram ler aí um livro jovem adulto, com um pouquinho de fantasia, com um pouquinho de romance. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E fazia tempo
que eu não li um livro que me instigava tanto assim, especialmente um livro de fantasia jovem. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado da dica de livro. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação do canal. Vejo vocês então em um próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau, tchau!